A gente está passando no Brasil agora um momento de escassez de água, independente de quem é culpa, se é do governo ou é nossa, enfim. Estão recomendando que a gente armazene água em casa e colete água da chuva, principalmente em São Paulo. Eu moro no Paraná, aqui na região do Curitiba, e a gente não tem esse problema, pelo menos por enquanto. Então, mas mesmo assim eu sempre quis fazer um sistema de coleta de água da chuva. E daí eu fiz me baseado no projeto do site sempresustentável.com.br, eu acho. E eu quero mostrar hoje como que eu fiz, vou só mostrar o funcionamento dele, não vou mostrar detalhes de como que eu fiz, mas é bem tranquilo. Para você fazer na tua casa também, você vê que é bem facinho de fazer. Então olha só aqui. Eu usei, são 3 galões de aquelas bombonas de 220 litros cada uma. E aquela parte ali que é a parte que eles ensinam lá no site Sempre Sustentável. O que é importante você fazer aqui? É esse separador aqui de água fraca, que tem um filtro de peneira ali. Aquele, na verdade, é o separador de água fraca da chuva. E ali é uma peneira para sujeira grande. E como que ele funciona? Ali embaixo, ali naquela parte onde está quase encostando, aquela parte menor ali, é uma tampinha, um cap, que tem um furo, acho que de 3 milímetros. E qual que é a função disso? Quando a água da chuva, a primeira água que cai no telhado, é uma água suja, então é uma água que vai limpar o telhado. Então essa água não é interessante você coletar ela. Então essa água vai limpar o telhado e de qualquer maneira ela vai cair na calha. Ela cai na calha e vai vir aqui para o sistema de coleta. Só que quando ela cair aqui, ela vai passar aqui por esse filtro. Se tiver alguma folha, alguma sujeira maior, essa peneirinha aqui não vai deixar passar. Então veja que ela tem um ângulo de 45 graus ali. E o que passar ali, ela vai cair para fora. E a água que passar aqui, a água fraca, ela vai cair lá para baixo e vai começar a vazar por aquele furinho pequenininho lá. Quando a água da chuva começar a aumentar, esse furinho não vai dar conta, não vai vencer, porque é muita água. Então vai continuar vazando uma pequena quantidade de água, um filete de água aqui, só que esse cano vai começar a encher, porque a quantidade de água que chega é maior do que a quantidade de água que está saindo. E como a água que está vindo agora é uma água forte e ela já limpou o telhado, então essa água é interessante a gente coletar. Então quando eu começar a transbordar, quando eu começar a encher esse cano aqui, ele vai transbordar para dentro lá da bombona, do tambor. E é essa água que a gente vai coletar. E daí quando começa essa água entra, então a água é a água que realmente nos interessa. Ele dentro da bombona ela tem uma espécie de como se fosse um cabo de um guarda-chuva, que é só para, como diz no projeto lá, que serve só para não causar um turbilhonamento na água e não misturar a sujeira. Porque por mais que venha uma água mais limpa aqui para dentro, essa água ela tem uma sujeira de superfície e depois de um tempo essa sujeira ela cai lá para o fundo dos tambores. Então esse em formato de um cabo de guarda-chuva que tem ali dentro, é justamente para que a água não entre fazendo um movimento e aquele turbilhonamento na água, para evitar de misturar essa água suja com a água limpa. E aqui o que eu fiz? Lá no projeto eles sugerem para você criar um disso daqui para cada tambor. Só que eu resolvi não fazer isso, porque eu acho que ia ser muito caro, apesar de ser barato. Ali é onde sai, ó. Ver se dá pra ver. É floresta aqui da minha mulher, não vai deixar ver. Então ali é a parte do ladrão, ou seja, a ideia que eles deram é o seguinte: no outro lado ali da bombona tem a saída de água que é do ladrão, porque quando encher isso daqui, essa água não precisa mais ser coletada, então ela tem que sair. E eles sugerem que a saída, o ladrão, seja conectado em uma outra bombona e assim por diante. Só que eu achei que ia ser muito caro e muito trabalhoso. O que eu fiz? Simplesmente conectei outra bombona por baixo aqui. Então, usando o princípio lá dos vasos comunicantes, todas vão estar no mesmo nível.
Então encher uma, ele vai enchendo as outras por baixo. E assim todas permanecem cheias. E aqui eu fiz essa mangueira externa aqui que serve como nível, que se você parar para pensar, nada mais é do que um quarto tambor, só que é uma mangueira em vez de um tambor. Então ali diz o nível, olha só. Então, de novo, por causa do princípio lá dos vasos comunicantes, então ali indica o nível da água. Nesse momento estão todas cheias. E esse aqui é o máximo realmente que a bombona ela enche. Ela não vai acima disso daqui porque tem aquele limite lá. Ali na parte de baixo do cano que entra ali é o limite da água. Por cima daquilo ali ele vaza. E com isso aqui eu consigo saber quando que eles estão cheios. E aqui embaixo eu coloquei um registro aqui de segurança, que é para a criança não mexer, que fica fechado e sem a travinha, que é essa travinha aqui. A gente deixa longe ali, então a criança não mexe. A gente coloca aqui. E a gente abre. E aqui é o registro principal. Então a água sai numa pressãozinha boa. Você pode até ligar aqui tranquilamente uma lavadora de alta pressão. Tranquilamente, funciona perfeitamente. Então esse ali embaixo, aquele cano ali, tô fazendo uma sombra aqui, deixa eu sair. Ali é o cano que vem do ladrão lá de trás, que é onde eu ligo no meu sistema aqui de água da chuva, que é o excedente de água, senão ele lota toda essa água aqui. Então é importante ter aquilo ali também. E essa parte branca aqui é só para fazer com que a água escorra para cá e saia aqui. E é isso daí. Então aqui tenho cerca de 600 litros de água. Isso aqui quando está chovendo bem forte, não precisa nem ser tão forte, mas uma chuvinha aí razoável, esses 3 tambores enchem em cerca de meia hora. Meia hora eles enchem. E aqui você liga na sua calha. Aqui fiz uma calha temporária porque eu vou trocar esse telhado em breve. Então daí eu vou colocar a calha de verdade. Então eu só cortei um cano de 100 milímetros no meio aí. Coloquei ali. E isso aqui já está sendo suficiente. Já se faz com uma caída para cá. Obviamente, como toda a calha. E assim você coleta a água da chuva. E aqui a gente usa água para tudo. Para regar, principalmente as plantas aqui da minha esposa. Para lavar o chão ali também. Em alguns casos a gente conecta a lavadora de alta pressão ali. Funciona certinho. Bem tranquilo, vale a pena mesmo fazer. Então, se você quiser ver mais detalhes de como funciona isso, vá lá no site sempresustentável.com.br. Eles têm um projeto passo a passo ensinando a você a montar. E para fechar o vídeo, deixa eu mostrar como que é a água aqui dentro. Olha só, então aqui a gente abre a bombona. O menino tá nervoso ali. Olha só aqui. Repare que lá no fundo tem a sujeira decantada. E aqui, ó, nessa parte de cima aqui do meu medidor de nível não tem nada conectado, é só um suporte mesmo. E ali embaixo é aquele famoso conector a flange que vai em toda a caixa d'água. E olha só, tá cheio, os 3 estão no mesmo nível. Tá no mesmo nível aqui da mangueira. Isso daí ajuda bastante a economizar água e ajudar o governo a arrecadar mais dinheiro. Só que tem um pequeno problema disso, é que a vantagem que isso aqui dá, a vantagem é uma vantagem realmente só ambiental, porque a gente não tem nenhuma vantagem financeira nisso daqui. E eu não gastava tanta água assim, então isso aqui não teve muita diferença no meu consumo. E eu digo vantagem ambiental porque você ajuda o meio ambiente, mas você não ajuda financeiramente, você ajuda o governo, na verdade. Porque aqui no Paraná, pelo menos, a gente tem uma taxa mínima de água. Ou seja, a gente paga um valor, somando o esgoto agora, acho que está em torno de R$50, que é os 10 metros cúbicos, né? 10 mil litros de água no mês. Se eu gastar menos do que isso, eu não vou pagar menos do que isso. Então, e aqui em casa, o consumo geralmente é de 9 metros, 9 a 10 metros. Então, esse é o problema. O governo pede para a gente economizar, mas eles não fazem a parte deles. Ou seja, se eles querem que economize, então dê uma economia, dá um desconto também no pagamento. Mas não é esse o propósito desse vídeo aqui, é só para mostrar para vocês que é bem tranquilo de fazer, recomendo que vocês façam, principalmente o pessoal de São Paulo aí, talvez que tenha mais dificuldade.
E só lembrando, né, essa água não é uma água potável. Você não pode, é só para lavar calçada e regar planta mesmo. Tá? Se você quiser usar para outros fins, você vai ter que filtrar ela aí. Então talvez até o processo acabe sendo mais caro e o molho acaba sendo mais caro que o peixe. Então é isso. Espero que você consiga fazer também aí. Veja lá no site, sempresustentável.com.br. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comenta aí embaixo no vídeo. Um grande abraço e quem sabe até um próximo vídeo.